Sejam bem-vindos, então, à resolução do exercício número 8. Nesse exercício, então, nós vamos resolver um conjunto de álgebras de blocos e vamos trabalhar também com controladores e estruturas envolvendo controladores e conceitos envolvendo também controladores PIDs. A primeira álgebra de bloco que nós vamos trabalhar é justamente essa álgebra aqui, em que o objetivo inicial é transformarmos esse sistema num conjunto de bloquinhos. Um bloquinho, algo que eu vou colocar aqui, algo que eu vou colocar aqui e algo que eu vou colocar aqui. Então, a primeira parte que nós vamos fazer é fazer, então, alguns deslocamentos visando essa álgebra de blocos. Então, o primeiro ponto aqui, vamos redesenhar essa álgebra aqui, ó, de uma forma que fique mais fácil de nós visualizarmos. O ponto-chave é que nós temos essa bolinhas vizinhas, podem ser intercambiáveis, eu vou levar essa bolinha aqui, ó, direto para cá. Do que eu levar ela direto para cá, eu já tiro um pouco esse espaguete que aparece aqui, que pode trazer um pouco de confusão. Aí a outra coisa que nós vamos fazer depois é levar essa bolinha que vai estar aqui, vamos levá-la para cá. E essa aqui que está aqui, vamos levá-la para cá. E aí, com isso, nós vamos chegar à solução solicitada. Então, vamos fazer alguns desenhinhos aqui para acelerar o nosso negócio. Então, vou fazer os bloquinhos. Vamos pôr um bloco aqui, que eu já vou deslocando. E vou colocar esse outro bloco aqui. Vou pôr a soma, acho que vou fazer assim. Então, tá. Vamos lá. Vou pôr as retas agora. Aqui. Aqui. As bolinhas. Vou pôr uma bolinha aqui. Vamos pôr mais uma bolinha aqui. Vamos pôr o KP que está faltando no nosso sistema aqui. Aí, esse KP se liga aqui. Se liga aqui. Vamos ter a entrada aqui, entrando aqui. E tá, grosso modo é isso aí. Vamos colocar os bloquinhos. Aqui continua sendo 5, 10S mais 1. Aqui é 1 sobre tal 1S mais 1. Realimentando aqui, isso entra logo depois do bloco KP. Então, o KP está aqui. E aí, eu desloquei, no caso, essa bolinha aqui, eu vou deslocar para cá. Para deslocar essa bolinha para cá, eu tenho que dividir por KP. Então, dividindo por KP, eu tenho um KP ali, então, dividindo por KP, vai ficar tal 2S. Apenas tal 2S. Eu vou pôr mais uma bolinha aqui, ó. Bolinhas vizinhas podem ser criadas, para não criar desnecessariamente uma bolinha ali. E aqui eu vou colocar um outro bloco que corresponde ao deslocamento dessa outra bolinha que é a bolinha. Esse outro bloco, então, vai corresponder a esse deslocamento. Esse cara vai vir para antes de KP, então vai ficar dividido por KP. Então eu vou, na realidade, vou fazer duas coisas. Vou pegar aqui, vou fazer assim, ó. Fechar esse cara aqui.
e vou para deixar mais didático. Isso. Então, eu desbloqueei, eu estou pegando aquele bloco, e esse bloco, então, eu vou deslocar essa posição aqui, ó, eu vou deslocar para cá, certo? É isso que nós vamos fazer. Então aqui está com menos, aqui tem menos. Quando eu desloco essa bolinha para lá, vai dividir por KP, então vai ficar menos tal 2S. E isso vai ser somado aqui nesse ponto. Desloquei a bolinha. Agora é resolver os dois paralelos. Eu tenho o paralelo do 1. Vou colocar, digamos, vou colocar esse sinal menos aqui, que está aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Aí eu vou deixar aqui como positivo. Agora nós temos, então, esse aqui, tal 2S, paralelo com 1. E aqui eu tenho tal 2S paralelo com 1 também. Então, 2 em paralelo, eu vou, então, reescrever. Eu já posso até escrever aqui, ó. Esse aqui vai gerar essa função aqui. E esse paralelo aqui vai gerar essa que vai aqui. Então, já vamos reescrever ali. Então, vai ficar 1 mais tal 2S. E embaixo também vai ser, o menos está aqui, é o mesmo menos que estão aqui nos dois. Então, aqui vai ficar também 1 mais tal 2S. Certo? E agora falta a álgebra correspondente a esse trecho aqui, ó. Vou fazer uma caixinha assim, preenchimento, que corresponde a esse cara aqui, que essa cor não tá boa. Vou pegar uma cor. Pronto. Falta esse aqui, que nós vamos fazer essa álgebra aí para colocar ele no meiuco. Então, caminho direto. Antes de mais nada, aqui é com mais, se não escrever nada, é por default, é mais. O caminho direto, então, tendo como entrada, vamos chamar isso aqui de T1. T1 tem como caminho direto KP. Como é que vem o caminho direto? Saio da entrada, vou até a saída, só passa por KP. Quem tem lugar cativo é o 1. O laço, quem é o laço? O laço é esse cara aqui, ó. O laço não inclui o KP. Como é mais, vira menos. 1 sobre tal I, no caso. S mais 1. Que reestruturando, eu levo esse denominador para cá. E aí vamos ficar com KP tal I, S mais 1 sobre tal I, S mais 1 menos 1. E aí nós teremos um surgimento da ação integral, que é o que nós vamos colocar ali dentro daquele bloquinho e respondendo com isso a questão. KP tal IS mais 1 sobre tal IS. Essa aqui é a resposta desta questão. Alguma dúvida? Ô, professor, Diga.
A resposta final eu achei diferente. Pode ser uma maneira que eu fiz diferente, eu tenho que dar essa resposta final. Tu podes, por exemplo, se tu quiseres, tu podes colocar uma solução equivalente, seria colocar esse KP aqui, ó, nos dois blocos, aqui e aqui. Tá, foi isso que eu fiz. Então, esse seria, digamos, daí ele sairia daqui, né? Ele entraria aqui e aqui. Que é a mesma coisa. Certo? Fora isso, não tem muito de alternativa. Outra alternativa é colocar esse termo aqui inteiro ali nas duas também. Mas aí. Certo? Vou tirar aqui para não confundir. Tranquilo, vamos para o próximo então. Alguma dúvida mais? Então agora nós queremos a função de transferência de RS para YS. Então vamos lá. Eu quero daqui para cá. Aí é o tradicional, caminho direto, aquela coisa toda. Y de S sobre R de S. Caminho direto. Caminho direto vai ser todo aquele trambolho ali que está no caminho direto. Vai ser... Eu vou colocar os 5 sobre 10S mais 1 vezes KP tal IS mais 1 sobre tal IS vezes 1 mais tal 2S. Na realidade, eu estava escrevendo, ali era tal 1, tá? O tal 1, na realidade, vai ser equivalente ao tal I, né? Eu já, na resolução, já pus colocando tal I, que é a interpretação do negócio. Tá? Mas o tal I, na realidade, aqui é para ser tal 1 em lugar de tal I, mas depois da interpretação vai ser que é a ação integral. Eu já pus, no caso. Certo? E aí, então, nós vamos ter aqui, agora 1, menos vira mais, e o caminho do laço. O caminho do laço é esse aqui. Que no caso vai ser, pelo fato desse termo aqui ser igual a esse aqui, vai ser o mesmo negócio que está ali em cima. Então, eu vou reescrever um pouquinho diferente, vou escrever 5KP. Eu vou manter o tal I, porque eu já comecei com o tal I. E aí agora eu ponho essa cara aqui para cima, né? Isso já vai cancelar com o que eu tenho aqui em cima também. E aí a função vai ficar um pouco mais simples. Então, o resultado final vamos pôr uma barrinha bonitinha. Cinco KP, tal IS mais 1, tal 2S mais 1, vezes 10S mais 1 vezes tal IS, mais 5KP, tal IS mais 1, tal 2S.
mais 1. Certo? Rearranjando só pondo em evidência os termos de mesma ordem, a gente chega aqui, nós podemos escrever dessa forma, que aqui embaixo vai ser 10 tal i s ao quadrado. Mas, então, vou colocar os termos com... Eu tenho um quadrado que vem daqui também. KP, tal I1 e tal 2. Na realidade, isso aqui não é necessário fazer, tá? Já a resposta já estaria suficiente aqui e aqui, né? Mas aqui, já que a gente está fazendo, vamos colocar aqui em evidência, só por mais tal E1 é 5 vezes KP. Aí vocês estão vendo que o controlador acaba alterando a dinâmica da malha e a dinâmica que o sistema vai ter. Vezes S e depois mais 5KP. E aqui o numerador é aquilo que a gente já tinha escrito antes. E é isso aí a resposta a princípio. A próxima questão é colocando num bloco só, ou seja, a transformação disso aqui, que tem esse bloco e esse bloco. Se vocês olharem, se eu pegar, eu posso deslocar essa bolinha para cá. Se eu deslocar essa bolinha para cá, eu vou fazer com que esse cara aqui seja dividido por isso aqui e isso passa a ficar dentro da malha. Então, nós vamos ter daí o bloco que seria KP tal IS mais 1, já multiplicado ali pelo bloco tal DS, no caso é tal 2, né? O tal D, tal 2 é o tal D, né? O controlador é a ação derivativa. Então, com esse deslocamento aqui, dessa bolinha para cá, eu vou ter que dividir por isso aqui, ó, que é igual a isso aqui. Daí aqui fica 1. Aí esse bloquinho, aí a bolinha fica, só vou desenhar aqui para ficar claro, com esse deslocamento, essa bolinha fica aqui, e aí esse termo aqui está em série com aquele ali, ó. E aí nós temos, então, a multiplicação de duas funções em série, que é o que eu ilustrei aqui. E aí nós temos, então, a representação, faltou S aqui embaixo, do sistema num bloco só. Então, isso é devido ao fato... Outra forma de ver a mesma coisa é como nós temos o... Também dá para pensar assim, ó. Como eu tenho isso aqui igual a isso aqui, eu tenho nos dois caminhos um mais tal D2. Então, eu posso simplesmente colocar a bolinha. É a mesma coisa que eu fiz. Dividir pela função, que dá 1. Essencialmente é o mesmo resultado. Como você classifica agora o controlador? Ele é um controlador, na realidade, ele é um controlador. Trata-se de um controlador PID na forma
série. A forma série é essa aqui, ó. Nós temos KP, tal IS mais 1, sobre tal IS, isso aqui é a parte integral, em série com a parte derivativa. Esse aqui é o controlador na forma série. Nós não chegamos a ver na nossa aula teórica, nós vemos na nossa aula teórica o PID na forma paralela. Nós vimos o controlador PID nessa forma aqui. Então, vamos colocar com asterisco, que não é exatamente os mesmos valores. Mais adiante a gente vai discutir a história, quando o controlador, a ação derivativa veio ao mundo, ela veio nessa forma aqui, na forma série. Então, isso nós vamos discutir mais adiante quando nós falarmos de forma série e paralela. Mas, essencialmente, aqui nós temos, então, a ação derivativa associada a esse termo, que seria o PD, e aqui é a integral proporcional desse controlador PD. Então, seria um PD em série com um PI. Essencialmente, o série é isso. PD em série com um PI. Certo? Então, essa interpretação, o controlador é um controlador PID na forma série. A princípio, baseado no que vocês viram em aula, vocês não conseguiriam entender isso, mas vocês conseguiriam pelo menos enxergar que isso aqui é ação integral, proporcional integral, esse é o PI. E isso aqui lembra a ação derivativa, mas não foi exatamente dessa forma que foi apresentada em aula, foi apresentada em aula dessa forma aqui. Certo? Mas mais adiante nós vamos discutir mais essas duas formas, a série e a paralela. Alguma dúvida, curiosidade, questões, perguntas? Perguntas, vamos ver. Então, esse próximo exercício aqui nós temos algumas similaridades. Essencialmente, o primeiro passo é deslocar essa bolinha para cá. Para deslocar essa bolinha para cá, eu tenho que dividir por essa função aqui. Dividir por essa função é a primeira coisa que multiplicar B por S. Então, ela é essencialmente a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai deslocar essa bolinha para cá, desse cara aqui, e vai ficar similar ao que a gente fez antes, só que a diferença é que a gente vai ter um K aqui, e aqui vai ser um B. Antes nós tínhamos tal 2 aqui, tal 2 aqui, e agora nós temos o B e o K, que são valores diferentes. Essencialmente, essa é a diferença entre esse caso e o anterior, certo? Então, vamos fazer aqui rapidamente isso. O primeiro deslocamento corresponde a B multiplicado por S, porque eu dividi o 1 sobre S. Isso aqui, então, vai ser somado, porque aqui é... Se eu não escrevi nada aqui, é soma. Vou colocar esse menos 1, porque aqui está com soma, eu vou colocar esse menos 1 aqui, ó. E vou transformar isso aqui numa soma. E aí eu não preciso mais me esquentar a cabeça com perder ou não perder o sinal. 1 sobre S. E agora eu vou deslocar aquela bolinha para cá. Vai ser a mesma coisa que multiplicar. Porque antes não passava por 1 sobre S. Agora vai passar no momento que eu desloquei essa bolinha.
Então tem que ter um antídoto a isso, que é multiplicar por S, que quando passar, vai dividir por S e vai manter a mesma coisa. Aí eu tenho 1 sobre S mais 1. E aí é similar ao caso anterior. Aqui eu tenho um paralelo e outro paralelo. Então, é muito parecido com o caso anterior. Então, só a diferença é que eu não tenho a mesma coisa nos dois ramos. E aqui no caminho só tem a ação integral. KS menos 1. É isso aqui. Agora é só fazer a álgebra. Caminho direto, aquela coisa toda. Caminho direto. Então, o caminho direto vai ser BS mais 1 sobre S mais 1 vezes S. 1 tem lugar castigo. Aqui eu era com mais, estava errado. Menos, porque é mais. O caminho do laço. O caminho do laço começa aqui e faz a volta na quadra. Aí vai ficar vou pôr mais aqui, vou trocar aqui por 1 menos KS. E aí vai ficar 1 sobre vamos pôr aqui já direto. S mais 1 vezes S. Simplificando, nós chegamos então à seguinte expressão. Um menos K vezes S mais 1. Essa aqui é a resposta solicitada no exercício. E como ela é a resposta solicitada, vamos pôr uma moldura. Vamos pôr uma moldura nela. Esta é a função de transferência solicitada. Certo? Agora, as outras questões versam sobre estabilidade, sobre o efeito do zero, a possibilidade de polos complexos e coisas do gênero. Então, a primeira pergunta é: analise o efeito do parâmetro B no comportamento dinâmico da função de transferência. Você usaria valores negativos para B? Valores negativos de B levariam justamente à resposta inversa. Então, vamos analisar. A ideia é justamente fazer essa análise aqui. Ó. O B, na realidade, o B está associado, o zero da função é menos 1 sobre B. Certo? Isso significa que se eu tiver B menor que zero, isso implica em zero maior que zero. Certo? Isso aqui é equivalente à resposta inversa.
Já B maior que zero, isso implica em zero menor que zero, e aí nós temos duas possibilidades. Nós podemos ter resposta comum e overshoot. Overshoot ou resposta comum. Por exemplo, alguns de vocês me perguntaram, professor, vamos fazer uma revisão antes da prova, quando tiver prova. O que vai cair com certeza é isso aqui. Isso aqui cai de diferentes formas. É o efeito da localização do zero na resposta do sistema. Isso é questão garantida. Você pode não saber quando vai terminar a Covid, mas você vai saber que isso vai cair na prova. Se o zero estiver aqui, resposta inversa. Aí nós temos dois polos nesse sistema. Estou assumindo que os polos sejam reais aqui, só por uma questão de comunidade, depois nas próximas questões são analisados isso. Se aqui eu tenho um divisor de águas, se o zero estiver nessa posição aqui, ó, entre o polo mais próximo da origem e a origem, nós temos o overshoot. O overshoot em português é chamado de sobreelevação. E se ele estiver para cá, nós temos a resposta comum. E é isso aí que é pedido nessa questão. E aí a outra pergunta é, você usaria valores negativos de B? Valores negativos de B implicariam em... A princípio não, porque resposta inversa não é uma coisa boa. A resposta inversa, a princípio, não usaríamos. Porque a resposta inversa é um dos vilões das malhas de controle. No caso, especificamente, não dentro da malha, mas é tipo assim, eu quero aumentar o meu rendimento. Aí eu, em lugar de aumentar o meu rendimento desde o início, eu primeiro diminuo o meu rendimento para depois aumentar. Isso seria a resposta inversa. Não faz muito sentido, né? A não ser que eu goste de viver perigosamente. Eu gosto de emoções fortes. A princípio, não. Não gostaríamos de ter B menor que zero, pois isso implicaria em resposta inversa. Certo? O próximo item, então, é o que diz respeito à estabilidade. Para determinar a estabilidade, eu poderia fazer uma báscula e determinar os polos, mas nós vamos fazer o uso da seguinte propriedade. Para polinômios de segunda ordem, basta que todos os coeficientes tenham o mesmo sinal, e aí com isso eu garanto que todos os polos estarão no semiplano esquerdo. Então, para polinômio de segunda ordem, coeficientes com o mesmo sinal, é suficiente para garantir a estabilidade.
Já para polinômios de terceira ordem em diante, isso é uma condição necessária, mas não suficiente, como nós vamos ver no vídeo 9.2, que apresenta o critério de Hurwitz da nossa aula teórica. Mas para os polinômios de segunda ordem é suficiente. Então, essencialmente, o polinômio aqui seria o polinômio, esse seria o polinômio característico. Ele é o quê? S ao quadrado mais 1 menos K, S mais 1. Então, essencialmente, para ter estabilidade, isso aqui tem que ser maior que zero. Então, 1 menos K vai ter que ser maior que zero. Logo, isso aqui é equivalente ao K ser menor que 1. Então, essa aqui é a solução. Esse é o critério de estabilidade. Fácil, 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 fácil. Se eu usar isso. Não tem que fazer Bhaskara, não sei o que, parará, 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 parará. Certo? Isso aqui é o embrião do critério de Hurwitz, que iremos então discutir. E que para um polinômio de segunda ordem é uma condição suficiente ter os coeficientes de mesmo sinal. Para polinômios de ordem mais elevada, é uma condição necessária, entretanto não suficiente. Aí, nesses casos de polinômios de elevada ordem, terceira ordem em diante, nós temos que fazer o critério de Hurwitz, e aí a primeira coluna do critério de Hurwitz tem que ter todos os sinais com o mesmo sinal. Ou seja, é uma extensão dessa ideia de ter os sinais sem alteração. Certo? Então, agora vamos analisar o efeito do parâmetro K no comportamento dinâmico dessa função. Nesse caso, nós já analisamos em parte, mas o que a gente quer saber agora é se esse K pode ser alterado gerando polos complexos ou não. Então, essencialmente, tem que fazer um discriminante. O que nós vamos fazer aqui é o cálculo do discriminante. O discriminante é o quê? O discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o b e o a são do polinômio na representação de Bhaskara típico, né? Esse b não tem nada a ver com o b que a gente está usando ali. O b desse polinômio é esse cara aqui, ó. Esse é o b do polinômio. Então, isso aqui vai ficar 1 menos k ao quadrado menos 4. Então, vai ficar k ao quadrado menos 2k mais 1 menos 4. K ao quadrado menos 2k menos 3. Certo? E dependendo, então, do valor de K, na realidade, a gente quer saber o valor de K, a gente consegue, escolhendo, até mais fácil analisar aqui direto, eu vou poder ter delta menor que zero, que implica polos complexos. Para isso, eu vou ter que ter 1 menos k ao quadrado menor que 4. Eu tiro a raiz quadrada aqui, ó, fica 2. 1 menos k menor que mais ou menos 2, no caso. Então, quer dizer, esse cara aqui, então, vai ficar, se esse cara aqui for, K for menor que aquele ali, eu vou ter polos complexos. Então, o K vai ser menor
aqui o menos K vai para o outro lado, vai ficar numa faixa que vai ser somando, fica menos 3. Então é simplesmente fazer esse cálculo aqui, pronto. E aí fica a relação, daqui a gente tira então a relação do K que leva ao discriminante ser menor que zero. De forma análoga, eu posso ter K igual a zero, que aí nós teremos polos repetidos. E K maior que zero, polos reais distintos. Então, é isso aqui que é pedido aqui. Então, sim, pode ter polos complexos, pode ter polos repetidos e pode ter polos reais. Por exemplo, se o K é igual a menos 2, a 2. Se o K é igual a 2, eu vou ter menos 2, menos 1 ao quadrado, igual a menos 3, digamos, 3. Se K é igual a 3, 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui é a situação que eu tenho, se o K é igual a menos 3, ou 3, se o K é igual a 3, isso implica que o discriminante é igual a zero. Que é o mesmo que a gente tira aqui, né? Porque esse 1 vai para o outro lado, vai virar 3, ou 1. 1 dá 0, no caso. 0. Tranquilo. É isso aí. Essa é a ideia dessa questão em si. A próxima questão é mais interessante. E nós já resolvemos ela na parte teórica. Aqui é solicitado de forma equivalente se determinar o quê? O offset. Aí uma informação importante que o bias do controlador é 5. Quer dizer que se o bias é 5, nós estamos aqui nesse ponto. 5 corresponde a um ponto de operação, seria o bias, né? Esse é o F bias, chamar 0, que é o bias 5. Isso corresponde a 25 centímetros, que nós estamos considerando que aqui o sistema tem um CD igual a 1. Então, a solução estacionária da planta, que corresponde à derivada de H em relação ao tempo, igual a 0. A solução estacionária, que é o que está ilustrado aqui, é simplesmente o F'in igual a F'in ao quadrado. Que é essa curva que está ilustrada aqui. Agora o controlador. O controlador é um controlador proporcional. Então vamos por a equação do controlador. Controlador. Então o delta F'in do controlador vai ser o F'in, que vai entrar na planta efetivamente, menos o F'in bias. Que no caso é 5. Isso vai ser igual a Kp vezes o erro. O erro é Y7, no caso H7, sobre menos o H. Isso é válido para qualquer instante de tempo.
Mas eu quero a solução estacionária, porque nesse diagrama só tem solução estacionária. Então, vou substituir esse aqui depende do tempo, esse aqui depende do tempo, esse aqui nós setamos em 49, esse aqui fornecido aqui como 0,2. Então, vamos substituir, vamos já colocar a solução estacionária, porque a gente quer a equação do controlador, ou seja, a versão correspondente para colocar naquele diagrama ali. Então, vamos já colocar aqui. Fin estacionário, que o controlador vai calcular ou vai chegar. Já vou substituir o bias, isso aqui é igual a 0,2, que é o ganho do controlador. O H7 para nós é 49 e o H que vai ser de equilíbrio vai ser o H estacionário, que é o que eu quero determinar. É isso aqui, essencialmente, que nós temos que fazer. Essa equação, nós podemos representar essa equação colocando em evidência esse cara aqui. Essa equação, então, vai ficar só rearranjando. Esse aqui é o Kp, que vai ir para o outro lado e tal. Esse vai ficar, então... e aí eu estou trocando o sinal já. Aqui que tem menos. Então, só fazer um pouco de algebrismo. Menos 1 sobre 0,2 vezes Fin SS mais 5 sobre 0,2 mais 49. É essa expressão aqui. Isso aqui é 74. Certo? Então, o ponto, quando F em S é igual a 0, o ponto aqui é 74, porque ele pede para fazer o gráfico. 74 aqui. E vamos pegar um outro ponto, por exemplo, em igual a 10 aqui. Ó. Se o F é igual a 10, 10 sobre 0,2 dá 50, 50, 74 menos 50 dá 24. 24 é mais ou menos aqui, assim. 24. E agora vamos por uma reta unindo esses dois pontos e aonde ela intersectar é o ponto de equilíbrio. Isso aqui vai ser esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, aonde o sistema vai acabar migrando. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, que vai ser o H, vai ser o Fin, correspondente a esse ponto de equilíbrio, que vai ser o Fin que o controlador vai ter no final. Ele não é 7, que levaria ao 49. A gente vê que aqui ele é um valor menor. Isso aqui vai dar aqui assim, aqui. Tipo um 42. Mas para obter o valor exato, a gente pode resolver o valor exato fazendo o sistema de equações. Ou seja, a gente vai ter uma Bhaskara. Eu vou pegar e vou substituir. Vamos pôr aqui essa equação aqui. Eu vou substituir isso aqui. Aqui, ó. E aí eu vou ter uma Bhaskara que eu vou ter que resolver. Vai ter duas soluções. Aí eu vou ter numericamente o valor, que é o que eu quero. Simplesmente estou levando para o outro lado lá, né? Menos 74. Isso aqui é igual a 0. Tem duas soluções. Se eu fizer a Bhaskara aqui, vai chegar
que o Fim de equilíbrio, que isso chega a 6,45, né? 6,45. Que elevado ao quadrado vai dar aproximadamente 42. Onde é que está meu? Muitas telas. Aqui. Seis vírgula quarenta e cinco ao quadrado vai dar 41,6. Certo? O offset, que é o erro permanente, é essa diferença entre 49, o offset vai ser isso aqui, ó. 49 é mais ou menos aqui assim, e esse valor é aqui assim. Isso aqui é o offset, que é 49 menos 41,6. Esse é o offset. Essa diferença aqui é o offset, dá 7,4. 7,4. 7,4 é o offset, que é o que é pedido aqui. Mostre no gráfico abaixo a curva que descreve o funcionamento do controlador, identificando claramente o que ocorrerá caso o ganho do controlador seja aumentado. Se o ganho do controlador for aumentado, nós aumentaremos a inclinação, que o ganho do controlador está aqui, ó. Aumenta o controlador, esse número que multiplica o Fim diminui em termos de valor, isso aumenta a inclinação, ela tende para uma inclinação mais intensa, então vamos fazer uma linha tracejada aqui representando isso. Nós vamos ter um deslocamento, ele vai alterar aqui, né? E vai alterar também esse cara aqui, então ele vai deslocar tudo para cima. Vai ter uma curva, vai ser deslocada assim, com aumento, mas sempre vai ter offset, certo? Na realidade, esse termo aqui independente, com aumento, vai diminuir esse valor e vai ficar, vamos desenhar direito isso aqui. Ele vai fazer alguma coisa assim. É alguma coisa assim que ele vai fazer. Porque esse número aqui vai ficar 5 divididos por um número maior, vai ficar menor, isso aqui vai dar um número menor. E a inclinação vai ser tendendo a zero, ou tendendo a aumentar a inclinação. E aí ele vai tender a ter esse comportamento aqui. Então esse tracejado seria com um ganho maior. O que aconteceria com o aumento do ganho. Então, com o aumento do ganho, diminuiria o offset. Então, essa aqui, a tracejada, é com um ganho maior. Deixa eu marcar aqui. O aumento do KP seria isso aqui. Diminuiria o offset. E aí ficaria assim. Certo? Com isso, nós matamos essa questão. E antes de nós passarmos para a próxima, eu pergunto para vocês. Então, essa questão nós vamos resolver de duas formas. A forma VaptVupt e a forma por passos. Então, vamos escrever isso aqui. Vamos resolver de duas formas.
o resultado é o mesmo. Né? Forma VaptVupt. Forma A. VaptVupt. Forma VaptVupt vai ser o quê? Malha, forma geral, vai ser assim. Ó. É caminho direto. O menos ou mais, de acordo com os laços. Melhor vou colocar menos, porque daí a gente põe todos os laços maiores, mais. O somatório dos laços. Todos os laços. Aí é interessante nesse caso colocar aqui menos 1 e aqui mais, e aqui mais, e aqui menos 1. Aí não tem erro. Certo? Então essa é a forma VaptVupt. VaptVupt. Vamos pôr a expressão que a gente quer, que é a saída aqui. Aí, essa forma é incrivelmente rápida, mas pode trazer uma certa insegurança no primeiro momento. Vamos lá, essa forma. Caminho direto. Caminho direto é a soma desse caminho com esse caminho aqui. Esse é o caminho direto. Eu saio da onde eu quero e chego onde eu quero. Esse D não me interessa porque não tem correlação com esse cara aqui. Então é como se ele não existisse. Caminho direto é esse caminho somado com esse caminho. Ou seja, esses dois estão em paralelo. Não ligo para essa bolinha aqui, que isso aqui vai ser um dos laços que a gente vai calcular. Então vamos colocar ali, caminhos diretos totais. Então vamos lá. Vai ficar então o G que é comum na sequência. G de S. E aí os dois caminhos estão somados ali. Ó. O C3 mais os dois que estão C2, não é G2, C2 vezes C1. Isso é o numerador. E o denominador, na realidade a ordem, se fosse matrizes, seria a ordem C1 vezes C2. Certo? E agora o 1 e os laços. Vamos ver os laços. Os laços. Nós temos um laço aqui e temos o outro laço aqui. Não tô nem aí, só pego o laço. Ó. O laço eu pego essa variável que é o ponto de bifurcação, isso é um laço. E o outro laço que eu vou somar é esse aqui. Ó. Resolvendo o primeiro laço, o menos vira mais, então fica ali e tal. O mais vira, no caso, mais vira menos. Mas eu vou passar pelo menos 1 e vai ficar. Então, o primeiro laço vai ficar menos A1 vezes
GS vezes C1. Esse é o primeiro laço. E o segundo laço vai ser menos A0 multiplicado por A0, C2, C1, G. E não posso esquecer uma coisa, ó. Cuidado. Esse laço também, ele faz assim e ele faz assim. Então, eu tenho dois laços ali. Então, eu tenho esse caminho do laço aqui e eu tenho esse caminho do laço aqui. Então é muito fácil de se perder por aí, não vá se perder por aí, não vá, não vá, não vá se perder por aí. C1, C2. E o outro caminho vai ser menos A0 vezes G vezes C3. Aí eu ponho o menos em evidência e o G em evidência e a solução fica assim. E aí os caminhos do laço que a gente viu ali. A1, C1, mais A0, C1, C2, mais A0, C3. Certo? Caminho por partes. Forma longa. É a mesma coisa, só que vamos resolver por partes. Certo? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente vamos fazer a forma longa com que cor? Verde. Forma longa. Forma longa é por partes. Primeira coisa que nós temos que fazer é o deslocamento. Eu vou pegar essa bolinha aqui e vou deslocá-la para cá. Para isso eu tenho que dividir por C1. E vou redesenhar esse negócio ali. Estou fazendo os bloquinhos direitinho só para deixar claro. Eu vou, só um minutinho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o gabarito aqui. S.
TDS. Só para não perder muito tempo. Aí fica mais rápido. Então, esse deslocamento faz aquilo ali. Agora eu tenho uma malha interna, uma malha paralela. Isso aqui vai ficar, então. A primeira coisa que eu vou resolver é esse TDS ali, ó. Que é TDS. Que é o caminho direto. GC1. 1 mais GC1 vezes A1. Daí, isso aqui fica substituindo ali e fazendo o paralelo. Então, vou também aqui. Olha como desenho rápido. Olha como eu desenho rápido. Substituo. Tchum, tchum. Aí, fazendo esses dois, esse aqui está em paralelo, gerou isso aqui, e esse aqui, que é essa aqui, foi substituído aqui. Agora, resolvendo essa malha ali, nós chegamos à expressão equivalente que é o que eu vou fazer aqui. Como eu escrevo rápido, né? Que é o mesmo resultado de antes. Manipulando, simplificando, é o mesmo resultado que antes. Aí você pode perguntar, tá legal esse negócio, algum maluco iria usar isso numa planta real? Na realidade, nós usamos isso numa planta que é um poço de petróleo, que o link está aqui dessa publicação, que o problema na produção de petróleo é o fluxo intermitente, quando a gente abre a malha, que é o que esse fluxo intermitente é chamado de golfada. Então, à medida que eu vou abrindo a malha, começa a ter um problema de oscilação que é chamada golfada. E aí nós aplicamos essencialmente isso que vocês estão vendo ali. Aqui seria uma malha externa e aqui é uma malha interna. E aqui é a planta. Isso foi aplicado nesse sistema. Então, a álgebra de Box é essencialmente a mesma. Isso foi aplicado nesse sistema e nós aumentamos a produção do poço em 10%. Ou seja, o poço aumentou 10%. Isso representa em torno de 2 milhões de reais por mês, no caso 2 milhões de dólares, mas depende do preço do barril. Aqui o preço estava em $60 o barril, agora o barril, sei lá quanto está, $40. Mas o aumento, então, da produção, graças a essa estratégia aqui envolvendo 2 controladores. Aqui seriam os 2 controladores, um na parte interna e um na parte externa. Então, essa questão ela vem justamente desse artigo aqui que nós fizemos. Certo? Então, isso tem... Não, isso aqui está errado. Isso aqui é a apresentação da aula. O exercício aqui. Tá? Maiores detalhes, vocês podem ir nessa publicação aqui. Qualquer coisa, me peça um artigo e eu mando para vocês, caso queiram.
Certo? O próximo item é a função de transferência agora entre D para Y. O caminho direto é 1. Esse é o caminho direto é 1. Nós vamos fazer de duas formas, a forma VaptVupt e a forma por blocos. Se a gente parar para pensar, o denominador é o mesmo, porque o laço é o mesmo. Então eu vou copiar aqui, só para a gente não gastar muito tempo na solução, e a gente já coloca aqui a solução. E daí nós discutimos a solução. Mais uma vez, nós estamos resolvendo das duas formas. O VaptVupt, que é o somatório dos laços, ou menos o somatório dos laços, coloca o sinal negativo, só tem que cuidar da questão do sinal. Essa parte aqui deu o mesmo resultado de antes, porque são os laços envolvidos no sistema. E o caminho direto é 1. Mas eu posso fazer por partes também, caminho direto aqui, e aqui os laços, no caso, paralelo, gerando o mesmo resultado. Então, essas são as duas formas. Certo? Ou seja, essa questão é muito parecida com a anterior. A principal diferença está no caminho direto. Agora vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta diz respeito a que resposta você daria, eu já pus a resposta aqui, caso alguém lhe ofendesse e dissesse que você não passa de um 0 à esquerda. Normalmente, quando alguém chama outra pessoa de 0 à esquerda, ela quer dizer que a pessoa vale menos que um 0. Que ela é pior que um 0. Normalmente, ninguém gosta de ser chamado de 0 à esquerda. Mas, numa situação dessas, o que você poderia responder à luz de controle? A resposta seria a seguinte, ou a resposta que eu daria, que é 1000 vezes melhor ser um 0 à esquerda do que um 0 à direita. Por quê? Se eu for um 0 à esquerda e esse 0 ficar à direita, ou seja, o 0 estiver aqui no semiplano esquerdo, que nessa situação estiver à direita de um polo mais próximo da origem, eu vou ter e vou gerar uma resposta que é um overshoot, ou seja, eu vou aumentar a velocidade de resposta do sistema, principalmente no início, o que melhora e contribui em termos dinâmicos para o sistema, para a sociedade. E, no máximo, eu levaria uma resposta comum, sendo um 0 à esquerda. Então, é 1000 vezes melhor você ser um 0 à esquerda do que um 0 à direita. Um 0 à direita, porque o 0 à direita ele leva o sistema a ter resposta inversa, o que limita o desempenho da malha fechada, que limita o desempenho do sistema. Ou seja, prejudica a sociedade, fazendo com que a sociedade perca com a sua presença. Então, essa seria a resposta que eu daria caso alguém me chamasse de um 0 à esquerda. Então, vale muito mais a pena ser um 0 à esquerda, que leva a comportamentos que até são benéficos, sob o ponto de vista dinâmico, como o overshoot, do que um 0 à direita, que leva à resposta inversa. Em outras palavras, eu versaria e justificaria a minha argumentação em cima do efeito do 0 no comportamento dinâmico do sistema. Ninguém ia entender esta resposta,
E aí o pessoal ia ficar pensando e discutindo isso dias e dias até me perguntar o que eu queria dizer com isso. Imagina no Jornal Nacional dizendo que o candidato fulano de tal disse isso e ninguém entendeu o que o cara disse. Em lugar de chamar a mãe dele disso, daquilo, ou dizer impropérios, você sai com uma resposta dessa, você vai ganhar ibope, todo mundo vai querer saber do que se trata. E com isso, então, eu termino a resolução deste exercício. E aí eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida.